Lembra daquela história da segunda parte da conversa com radialista, jornalista, cronista, remista, que ele não escondeu o jogo? Ele falou mesmo, não tem conversa. Júnior Lara Tavares, pois é, eu volto à sala de esporte da Rádio Clube do Pará, só que o chefe eu tenho que pedir permissão pro chefe. Guilherme Guerreiro, tudo bom? Tudo bem, Matoso, prazer. Posso continuar a entrevista? À vontade. Como a gente diz lá em Oriximiná, vocês têm merecendência, pô. E toda. Grande valor, Guerreiro, um abraço. É só para dizer que a gente tá aqui mesmo. O João Cunha te ouço todo sábado à tarde, quando tem jogo à tarde, aquele teu samba, é bacana. Como é o nome do programa? Ritmo do Jogo. Isso aí. 18 anos no ar, graças a Deus. Aquele CD que você gravou lá. Quando nós fizemos 6 anos, só com música paraense, uma festa no seu rádio. Tá bom, beleza. Francisco Urbano, ele não é um repórter rural, ele é daqui, tá fazendo. Jones Tavares, diga-me. Teve gente que me perguntou assim, vem cá, Matoso, só faltou ele dizer que ele ia trazer o Teves também aqui, depois que você falou no Jô, aquela história, vamos contextualizar, você que está vendo agora. Eu conversei com o Jones Tavares, eu já tinha ouvido na Rádio Clube do Pará, ele falou pra gente aqui sobre um projeto ousado, audacioso, porque o futebol é empresa, gente. Quem tratar de futebol como não é na época, não existe mais. Amor e paixão é a torcida. Quem dirige tem que tratar como negócio, senão não anda. E aí você falou no Jô, você falou no Bom Amigo. Na verdade, um projeto que acaba ficando assim para nós aqui que andamos contratando jogadores de Série D, Série C. E olhe lá, um projeto ousado para o Clube do Remo que não veio. E aí a gente só vai repetir, não veio, você contava, pelo menos com uma resposta, 2 meses se passaram após a conversa, o Josué Teixeira foi contratado pelo Clube do Remo e o Manuel Ribeiro não lhe deu resposta e o Clube do Remo ficou nisso aí. Não, ele não me deu resposta nenhuma, na verdade eu fui surpreendido, porque àquela altura dos acontecimentos, o Bertolucci, que era um dos empresários na situação, conversou comigo, como o Bom Amigo conversou comigo, e o que era exatamente o homem que ia comandar o futebol do Clube do Remo. E já estava tudo certinho, eles estavam chegando aqui na quarta-feira e a eleição foi no domingo. Na segunda-feira eu mantive o contato com eles, para eles chegarem 2 dias depois, para acertar tudo, né? E, para surpresa minha, já tinha sido contratado o Josué Teixeira. Foi realmente decepcionante, eu fiquei com cara de pau, fiquei desacreditado, inclusive, com as pessoas que conversaram comigo, né? Porque eu sou um grande benemérito do clube e estava respondendo exatamente pela grande benemerência que tinha dentro da agremiação. Foi um negócio terrível, né? Mas tudo Você passa. Você acha um dia viável fazer isso aí, trazer esse tipo de projeto? É ousadia, né? Pra gente aqui. Na realidade, hoje, a maioria dos grandes empresários, eles estão fazendo exatamente isso. Eles pegam uma agremiação que tem um respaldo muito grande, e no caso o Remo tinha, porque eles tinham... um respaldo popular, aí de novo a torcida, claro, né? Lógico, o respaldo popular, eles tinham todo o material que foram solicitados para mim, e eu passei para eles e tal. Eles estavam encantados exatamente com a beleza, não só da cidade, do estado, e avalizado pelo Bom Amigo, além de que, àquela altura dos acontecimentos, eles tinham detalhes a respeito do que era a torcida do Clube Remo, número de camisas que eram vendidas no mês, enfim, tudo. E eles queriam absorver exatamente o futebol com grande vantagem. Lógico que ele colocava exatamente o material deles aqui, tudo de graça. Tudo de graça. O Remo não ia se meter em nada em relação ao futebol. Ainda tinha um patrocínio por trás de toda essa história, né, que deveria caber ao clube. O que o presidente eleito deveria fazer? Administrar a parte de administração do clube e as outras modalidades esportivas, e não o futebol. O futebol ficava exatamente com eles. Não tinha nenhum... Porque o futebol é nomeação, né? Claro, lógico, né? O técnico era pago por eles, o plantel era pago por eles e tudo mais. E a projeção... O aparato judicial para não garantir problemas futuros para o clube, como continua acontecendo. Claro, lógico que eles tinham um departamento jurídico para tratar de todo esse assunto. Mas, infelizmente, não aconteceu. Felizmente para mim, né?
porque na realidade eu fiquei numa posição chata, porque fui eu que fui o mentor do projeto, conversei com todos os grandes beneméritos, 9, comigo 10, conversei com os beneméritos, numa reunião com mais 20 beneméritos, tem uma roda lá, aquilo que eu já conversei, já falei com vocês, mas Deus sabe o que faz, né? E agora, Jones? Agora a gente já está ouvindo de novo, vem técnico de fora, tem que pagar as contas, chamaram o Miléo Júnior e o deputado Milton Campos, não é isso? Quer dizer, o fato é que, independente dos personagens, a gente começa a ouvir de novo a mesma história de todo final de ano. O Remo sai precocemente de uma temporada e a história se repete. Precocemente, você disse a palavra correta. Agora, não chamaram o Miléo e não chamaram o deputado, né? Eles já estavam lá. Já estavam. Né? Quer dizer, vai continuar a mesma coisa, ou não? Sim, mas eles não participavam, né? Sim, participavam sim. Ah, é? Participavam sim. Trabalhava os 2 diretores nomeados, né? E eles por fora estavam dando a sua ajuda, inclusive financeira. Né? Inclusive financeira, pelo que eu sei. Mas, infelizmente, né, o egocentrismo passou a ser domínio do Clube do Remo através de seu presidente. E o que aconteceu? O desastre total. O Remo perdeu o Campeonato Paraense, perdeu a Copa Brasil, a Copa Verde e foi eliminado precocemente do Campeonato Brasileiro. E o pior, com todo respeito, sem nenhum preconceito, sem discriminar de forma alguma, quando a gente olha fora o Paysandu, olha por que o Clube do Remo foi eliminado nessas competições. Né? É verdade. Isso é um negócio complicado. Você tem que mensurar exatamente... Com todo respeito aos adversários. Você tem que mensurar os adversários que o Clube do Remo tem. Se o Remo está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C, quem são os seus adversários? São aqueles times pequenos dos estados que estão participando na competição. Olha, lá no Amapá era o Santos, né? Lá no Amazonas, não sei nem quem era. E assim sucessivamente. Nacional que perdeu para o Santos. Lá no Acre era o Rio Branco, né? E, na verdade, é o seguinte, se você mensurar Remo e Paysandu Esporte Clube em relação às agremiações que disputam as competições a nível nacional, tanto na Série C como na Série B, o Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube tem muito mais cacife em relação à camisa, em relação à torcida e a tudo mais. Eu me recordo, nos meus 60 anos de crônica esportiva, de que nós disputávamos as competições a nível nacional com clubes do Rio de Janeiro, São Paulo. O maior adversário nosso era a Bahia. Da Bahia para cá, todo mundo era freguês do futebol paraense. Me lembro como se fosse hoje, né? Futebol maranhense, futebol amazonense, futebol acreano, futebol piauiense, futebol cearense, futebol pernambucano. Enfim, na realidade, nós éramos o rei do norte e nordeste do país em relação ao futebol. Você tinha grandes empresários, Hélio Pinto, Manu e outros caras que fizeram, Francisco Meirelles, que fez exatamente torneios, e os grandes torneios eram captados por essas pessoas e conquistados os títulos através de quem? De Remo e Paysandu. Pois é, você falou no Meirelles, que era a figura do empresário, já na época, se vai empresário, eu lembro que a gente falava no noticiário, o empresário, Francisco Meirelles, além dessas competições, de outros jogos, enfim, tinha a questão de jogadores. Sim. Jogadores de renome nacional e até internacional. Sim. Hoje, aliás, o João Cunha, que eu falei ainda há pouco, ele usa uma frase que eu gosto muito. Aqui, o endereço de reforços do futebol do Pará é o aeroporto. O que foi que houve? A gente não... Essa geração de agora é mais burra do que a geração no passado, porque a gente pega a escalação de Remo e de Paysandu, a gente tirava 4, 5 jogadores que foram para os grandes clubes do Brasil. Hoje a gente não traz jogador. Na realidade, eu não vou dizer que a geração é burra, né? Porque antigamente também se importava muito. Eu me lembro que o Remo trouxe um avião fretado da Panéia do Brasil, na época de Jorge Age, na época de 1966, por aí assim, 66, 67, trazendo jogadores espetaculares, mas eram jogadores que não eram contratações, eram reforços. Eram reforços, né? Você tinha um Florisvaldo, você tinha um Nagel, você tinha um Alemão, você tinha um Luiz Carlos,
Carlos, você tinha um Edinho, um Amoroso, um Dionísio, Luiz Carlos, Oberdan, Valdossi, Tito, e assim, Íris, quer dizer, você tinha jogadores que empolgavam exatamente o futebol paraense. Com essa empolgação nós crescemos, mas também diminuímos efetivamente o seu poderio quando, a partir daquele momento, os grandes dirigentes desapareceram do cenário esportivo paraense. Como é o teu relacionamento depois de tudo isso? Porque a gente sabe que é um relacionamento que passava de torcedor do Clube do Remo, de dirigente do Clube do Remo, mas passava para o campo da amizade. Como é que ficou você e o Manuel depois disso aí? Não, ele está lá trabalhando lá no Clube do Remo, entre aspas. Também, né? Você não fica torcendo contra, que aliás é uma coisa que a gente vê muito. É uma instituição. Né? Como eu não torço contra o Paysandu, porque quantas vezes eu ajudei o Paysandu em relação à minha participação. Eu me lembro que eu era narrador esportivo da Tupi, na equipe 1040, que fazia os jogos da Loteria Esportiva Tupi. Né? E os meus contatos eram todos os meus amigos que participavam das transmissões no Brasil. Quando eu queria fazer um contato com algum jogador, eles já me indicavam. Né? Eu indiquei vários, reportei inclusive na matéria passada, com o Paysandu, grandes amigos que eu tive, o Abílio Coceiro, o Antônio, Jorge Falângola, Maroja, Fausto Soares, e assim sucessivamente. Eu sempre ajudei, não só o clube que está ainda no meu coração, que é o Clube do Remo, mas o Paysandu. O Paysandu Esporte Clube, eu trouxe vários jogadores para a equipe do Paysandu Esporte Clube, apontado por mim, junto exatamente aos dirigentes do Paysandu Esporte Clube, que àquela altura dos acontecimentos... Cite os três, só para a gente lembrar. Olha, Bené, Rubilota, Oberdan... Agora, Jones, Paulo Tavares. A gente ouve um segmento, você sabe que as redes sociais elas badalam muito. Só para a gente estar no processo de encerramento da conversa, duas coisas assim, uma em cima da outra. Eles se referem a um termo até de uma forma pejorativa, eles chamam de múmias. Algumas figuras, até cronistas mesmo, né? Mas diretoria do Clube do Remo, enfim. O que se analisa sobre esse termo múmia? 2. Tem jeito, na tua forma de ver, qual seria o jeito do Clube do Remo? Porque este ano já se fala sem jogar, uma dívida que vai a 2 milhões de reais até o final do ano. Que jeito? Você usou uma palavra pejorativa, eu odeio essa palavra, múmia. Eu acho o seguinte, que todo ser humano, ele tem cabeça e todo ser humano... Eu acho até falta de argumento, na minha opinião. Não, e falta de educação, quando uma pessoa fala que a múmia, né? Múmia, você já sabe, evidentemente, o que significa. Mas as pessoas mais antigas, mais velhas, né? Eles ficam sendo gozados pelas pessoas mais novas. Por quê? Porque as besteiras que os mais velhos andaram fazendo, fizeram exatamente essa palavra pejorativa. E por isso mesmo eu odeio isso, porque eu sou uma pessoa antiga, como você também é, e outros grandes cronistas que tem aqui em Belém do Pará são. Né? Porém, eu sou uma pessoa moderna. Eu sou antigo, eu estou com 77, à beira de 78 anos de idade, mas eu faço reciclagem. Eu sei pegar o meu celular e manusear, eu sei pegar o meu computador e manusear, eu sei fazer as coisas. Quer dizer, eu estou acompanhando a evolução da tecnologia. E se você não evoluir como um profissional que você tem que ser, você está prestes exatamente a ser colocado como uma múmia. No futebol, por exemplo, por meter bicho, isso não é uma coisa muito antiga, não? Claro, lógico, acabou essa modalidade. Você já viu anunciar o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense anunciar bicho? Não tem mais isso, né? Você tem que pagar o seu salário, pagar o salário em dia do jogador. O que está faltando aqui é projetos antecedendo exatamente as competições. Esses projetos têm que ser feitos em cada fim de ano, outubro, novembro, dezembro, para que o ano seguinte tenha projeção maior em função do plantel que queira ser montado. Mas o Remo tem jeito. Claro que tem. Se você tiver gente com aptidão e com vontade de trabalhar, eu vou dar um exemplo da seguinte maneira. Hoje a situação política nacional, econômica nossa, todo mundo está dizendo, não tem jeito. Tem jeito, sim, tem jeito. Basta você ter força de vontade de trabalhar e conseguir. Eu trouxe o projeto para o Remo. Jogaram fora, cara. E hoje, se você procurar alguns empresários
como tem o BOA, como tem várias agremiações pequenas que estão subindo no cenário esportivo brasileiro. Por quê? Porque tem um grupo que está comandando e trazendo bons frutos para cada agremiação. Falou Jones Tavares aqui pro Gente da Gente. No mínimo, a gente precisa pensar sobre uma postura, sobre declarações, sobre reflexões que o Jones Tavares faz, porque não apenas como cronista esportivo, mas como pai de atleta, como dirigente, como diz assim, um camarada que sempre esteve no meio. Dá para pensar. Mas quem não quiser, que fique como as coisas andam.